Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Quero aqui transmitir a palavra da parte de Deus. Mateus capítulo de número 3, o batismo de Jesus. E sendo batizado, Jesus saiu logo da água, e uma voz dizia do céu: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito de Deus vindo sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, acontece uma passagem onde Jesus vai ser batizado por João Batista, o precursor do Messias, a voz do que clama no deserto, segundo Isaías. Então, ali Jesus vai ser batizado. A pergunta é: por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Simples. Primeiro, para dar exemplo para a humanidade. Solidariedade, com os humanos. Exemplo de justiça. Cumprir, a palavra, obediência ao Pai. Esse foi o motivo de Jesus ser batizado, Ali também nós podemos entender o batismo de Jesus como o início do seu ministério, exemplo para os humanos, solidariedade com, a sociedade, exemplo, obediência e justiça. Então, vimos aqui o Espírito de Deus em ação, confirmando ali, as três pessoas da Santíssima Trindade. Lembrando os irmãos que a palavra Trindade não existe na Bíblia, porém é uma palavra extra-bíblica, Mas existem as três pessoas em ação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma unidade, E as três pessoas coiguais em Deus, distintas uma da outra com a mesma substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o que nós podemos entender aí, o tema dessa mensagem é a dinâmica do Espírito. Nos primórdios, ou no início, lá no livro do Gênesis, vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, face das águas. Então ali Deus estava em ação, O Espírito de Deus estava em ação ali. Lá no começo de Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face dos abismos, E ali ele já estava em ação. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era dado de forma específica aos profetas, Ali, o Espírito de Deus ele vai trabalhar usando os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu. O Espírito de Deus trabalha ali no Antigo Testamento usando artesãos para construir o templo, usando o sacerdote, para ministrar ali, dando capacidade a eles. Então, a capacitação do Espírito de Deus no Antigo Testamento é extraordinária. Ele usa os profetas para profetizar da parte de Deus, com a marca registrada, a frase, assim diz o Senhor. Então, entendemos aí que o profeta não fala nada dele, a não ser Deus, a não ser as coisas de Deus, da parte de Deus. Então, aí no Antigo Testamento, o Espírito de Deus capacita os profetas, capacita os reis na direção da nação,
capacita os sacerdotes para ministrar, né, no templo sagrado, capacita os sumos sacerdotes uma vez por ano no Santíssimo, que era onde ficava a Arca do Testemunho ou do Concerto, como eu queira chamar. Capacita, né, artesãos para a construção do templo, capacita os profetas, juízes, né, como Gideão, né, como Sansão, como Jefité, como Débora, a capacidade que ela tinha de ouvir o Senhor, de julgar, como guerreira, estrategista militar de guerra, né, orientadora e conselheira do povo. Ô glória! Então, o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, a dinâmica do Espírito em ação é capacitar as pessoas, né, usar os profetas, direcionar os reis, usar, né, a sua ação para, né, realizar milagres, como, por exemplo, a abrição do Mar Vermelho, né, o vento que sopra ali, abrindo aquele mar. Lembrando os irmãos que o Espírito de Deus, um dos seus símbolos é o vento, né? E capacitando Moisés para poder então legislar o povo, que ele era um legislador, e por aí vai, né? O Jó falando do Espírito de Deus, que o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Que fôlego é esse? É o Ruach. A palavra Espírito no Antigo Testamento, sopro, Ruach. Que Deus soprou nas narinas de Adão e fez dele alma vivente. Então, o Espírito de Deus está em ação, lá no Antigo Testamento, como forma específica, né? Capacitando, orientando, produzindo fruto na vida das pessoas, se apossando de Davi, se apoderando de Samuel, tomando conta de Sansão, usando Elias, o profeta, né? Capacitando ele para massacrar 800 profetas de Baal, profetas pagãos, capacitando Eliseu para destruir ursos, leões, né? Para destruir tudo aquilo que não é da parte de Deus. Quando chega ali a dinâmica do Espírito no Novo Testamento, né? Ele é chamado de Paráclito. Na paracletologia ele é chamado de Paráclito. É uma ramificação da pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Pneuma, no grego, quer dizer vento, sopro, né? Espírito, pneuma. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele vai agora entrar em ação. Ele continua agindo, agora de forma em massa. Ele é o Paráclito, o Consolador, ô glória, aquele que Jesus falou que ia enviar. Eles estavam reunidos na montanha, e ali o Espírito Santo de Deus desceu. Eles estavam ali reunidos no cenáculo, estavam ali na montanha, naquele lugar ali, naquela região. De repente ouviram um som forte como um vento veemente, encheu o local onde eles estavam reunidos, e foram repartidos entre eles línguas de fogo. E ali o Espírito de Deus trabalhou, né? Usando pessoas de várias nacionalidades para falar em idiomas iguais, idiomas de outra nação. Então, o Espírito Santo de Deus está entrando em ação ali sobre a igreja. Ele começa a capacitar a igreja. Ele começa a vigorar a igreja, encorajar a igreja. O Espírito de Deus começa a proibir, né? Alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. Essa é a ação do Espírito Santo. A dinâmica do Espírito é capacitar a igreja, é proibir as pessoas que servem a Deus de praticar coisas erradas, é orientar as pessoas, é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a dinâmica do Espírito, né? É usar as pessoas, dando dons espirituais,
dom de cura, de libertação, de transformação, dom de profecia, dom de interpretação, discernimento de espírito, dom de maravilha. Essa é a dinâmica do espírito, é usar as pessoas, é fazer o transporte que ele fez com Filipe, né? É orientar Filipe para ensinar o eunuco que vinha vindo da Etiópia a ler o profeta Isaías, capítulo 53. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, no Novo Testamento, ele está derramado de forma em massa, né? Enchei-vos do Espírito. Paulo escreve aos Efésios dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, irmão, muitas pessoas confundem. Eles acham que ser cheio do Espírito Santo é ficar pulando o tempo todo. Não. Ser cheio do Espírito Santo aí, irmão, é ser vigilante, é vigiar, é fazer a leitura da palavra, né? É perdoar o próximo. Você entende? Isso é ser cheio do Espírito Santo. É ter discernimento do Espírito. É ser compassivo. É ajudar as pessoas. É tratar bem as pessoas. Se você quer ser bem tratado, então trate as pessoas bem. Entende? Isso é cheio do Espírito Santo. A dinâmica do Espírito, irmãos, é convencer as pessoas do pecado. É trabalhar, é orientar, é fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Isso é a dinâmica do Espírito. A ação do Espírito Santo na igreja é trabalhar, é levantar novas pessoas para o ministério, é dar direção para o obreiro, é ajudar o pastor a administrar o rebanho. Isso é a dinâmica do Espírito. É isso aí, entendeu? Essa é a dinâmica do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a função do Espírito Santo. A dinâmica dele é essa. É trabalhar, é convencer, é orientar, é batizar com o Espírito Santo, é transformar, é orientar, é dar poder, é dar graça, dar paciência, acalmar o coração, trazer paz, né? Isso é a dinâmica do Espírito na vida do cristão. Essa é a função do Espírito Santo. É ajudar no ministério, é fortalecer, é fazer do cristão um cristão forte, resiliente, corajoso, né? Obediente às escrituras sagradas. Essa é a dinâmica do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, nesta manhã, a palavra de Deus é essa para os vossos corações. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Enchei-vos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Vindo o inimigo como torrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra da manhã.